Pronto, já está sendo gravado. Vocês estão vendo alguma coisa? Tá vendo? Vocês estão vendo a tela? Não. Ainda não? Não. Gente, problemas técnicos. É incrível. Achei. Pronto. Agora sim, né? Dando início. Sim. Como eu já me apresentei, mas alguns chegaram depois, eu vou dar uma breve apresentação aqui. Meu nome é Williane Pereira, eu sou do curso fiz o curso de Direito, fiz o curso de Psicopedagogia, atuo na área de Direito e sou parte do grupo de pesquisa Linguagem, Educação e Filosofia. Esse grupo no qual está disponibilizando este mini curso no qual a gente está aqui hoje, que nos reunimos em busca de uma construção de uma peça científica para que a gente possa estar publicando e enriquecendo nossos currículos. Então, para que isso ocorra, eu trouxe aqui para vocês o passo a passo na construção de uma peça científica, certo? A peça científica se trata de um trabalho científico, de um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, e entre outras peças que a gente pode estar fazendo de forma científica dentro da norma da ABNT, ok? Então, primeiramente, o que é que a gente pode pensar, gente? A gente vai fazer uma pesquisa, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que saber o que é pesquisa, para que a gente possa saber o que a gente está fazendo. Então, pesquisa, eu trouxe aqui para vocês, que pesquisa pode ser um procedimento racional e sistemático, que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas em foco. A pesquisa é desenvolvida em várias etapas, por meio de conhecimentos anteriores disponíveis, a utilização adequadas de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos viáveis, certo? Então, como e por que se faz uma pesquisa? O que é que leva a um pesquisador como nós aqui, o que é que nos leva a realizar uma pesquisa? A partir de que a gente vai começar a ter essa ideia? Qual é a finalidade de fazer uma pesquisa? Olha, a pesquisa pura, básica, por razões intelectuais, busca responder às questões fundamentais sobre a natureza do comportamento. Os estudos são frequentemente planejados para examinar questões teóricas relativas a fenômenos como a aprendizagem, por exemplo, né? E a outra finalidade que eu trouxe aqui em relação, não à pura e à básica, como eu já falei, mas sim à aplicada, é por razões práticas, busca examinar questões relativas a problemas práticos e suas potenciais soluções. Pode ser entendida como um desdobramento de uma pesquisa básica. Quantos de nós não vamos no Google e fazemos uma pesquisa básica? Mas a gente guarda essa informação para nós, às vezes até esquece e cai no esquecimento, né? Na questão do que pesquisou, e vai lá e pesquisa novamente. Então, o que a gente faz aqui nessa aplicada é aquela pesquisa que vai se aprofundar de acordo com o que a gente já pesquisou anteriormente. E a gente vai começar a se aprofundar e fazer nosso próprio material para que outras pessoas já leiam o material da gente, baseado naquilo que a gente já pesquisou, facilitando a vida de outros pesquisadores e também sendo utilizado como teóricos. Quando a gente começa a ser um autor, a gente, com o decorrer do tempo, a gente vai produzindo e a gente se torna um pensador, e isso traz com que a gente possa se realizar quando vê alguém citando um trabalho que foi nosso em um material de mestrado. Então, isso é muito importante. Quando a gente começa a pensar nesse sentido, a gente começa... Opa, vocês estão vendo? Sim. Pronto.
Ok. Começa a pensar, para mim caiu, mas voltou. Então, aí começa a pensar em como... Desculpa, quando caiu eu me perdi o que é que eu estava falando, mas aqui o que é que esse slide aqui, ele traz o seguinte: por que elaborar um projeto de pesquisa? Quando a gente pensa em um porquê, lembrei o que eu estava falando, era exatamente isso. Qual é o intuito maior de elaborar um projeto de pesquisa? Por que a gente elabora um projeto de pesquisa? Qual a intenção? Qual a finalidade disso? Então, existe aí um planejamento, um projeto e os resultados. Mas para que a gente possa entender por que a gente vai elaborar um projeto de pesquisa, é necessário a gente entender que existe ali um interesse da parte da gente. Então, para o pesquisador e a sua equipe, o roteiro, quando a gente vai buscar de acordo com o que a gente tem interesse, a gente necessita de ter um roteiro das ações nas quais a gente vai se desempenhar, para que tenha êxito, ok? Com o tempo certo, porque tudo nessa vida é prazo, né? Então, para os agentes fomentadores e fiscalizadores, os documentos que estrutura de forma padronizada nas intenções materiais, enfim, as ações de resultados, os temas de interesse, esse pessoal que é o pessoal da banca, eles visam muito isso. Qual é o tema, se é repercutido, se você supriu o prazo, se você conseguiu postar aquele material dentro do prazo. Tudo isso é algo que é bom analisar quando a gente está fazendo o nosso roteiro, o nosso planejamento. Então, primeiro a gente tem que ver, eu vou ter tempo para isso? Beleza, vou ter tempo. Então, planejamento. Depois, pré-projeto. A gente precisa de um projeto. Antes de fazer o projeto, a gente vai ter que analisar o caso. Então, a gente precisa de um pré-projeto para depois ir lá atrás dos resultados, ok? Então, é uma regrinha que a gente não pode esquecer, né? Perder tempo. Muitos aqui do curso de Direito e sabem que prazo e tempo é algo que não se pode perder. Então, aqui eu trouxe para vocês quais os elementos de um projeto de pesquisa. Bom, é possível destacar elementos básicos para um projeto, como formulação de um problema, que é o primeiro, por isso que eu botei aqui lá na letra A, ele é o primeiro. Geralmente, quando a gente se interessa por alguma coisa, algum tema, é porque você se indagou em algum momento sobre determinado tema. Então, construção, hipótese. A construção de hipótese é quando você já tem um problema e você acredita que a resposta na sua hipótese é aquela determinada. A gente vai aprender isso, que eu vou abrir para vocês aqui um pré-projeto para que a gente possa trabalhar, tá? Um modelo bem bonitinho que foi do meu trabalho. Então, as questões dos objetivos, tem objetivo, a gente tem que estar bem especificado, o objetivo geral e o objetivo específico dentro do pré-projeto, para que a gente possa levar isso para o nosso projeto sem muitos trabalhos, para que a gente possa fazer o nosso resumo sem precisar sentar tanto a cabeça e remodelar tanto esse trabalho. Então, é um dos pontos que eu trago aqui, um dos pontos. A identificação do tipo de pesquisa. Quando a gente fala de metodologia, a gente precisa saber qual é o tipo de pesquisa dentro da metodologia que você vai escolher. Então, geralmente, agora com a pandemia, houve muitas pesquisas bibliográficas. Eu sempre falo para o pessoal que me acompanha como mentora que se aprofundem nas questões de tipos de pesquisa, porque tem muitos. Pesquisa de campo, por exemplo, onde você vai aplicar um material, um questionário, ela é quantitativa ou ela é qualitativa? Ela é qual e quanti, cabe isso? Pode ser que caiba. Por isso que é importante que quando o pesquisador esteja fazendo as suas, traçando os seus planejamentos, entenda que é importante saber o tipo de pesquisa que ele quer estudar. E é lá na metodologia, que a gente vai ver isso em uma aula inteira, porque o assunto é maior, no dia 3, na próxima aula, nosso encontro, e aí a gente vai entender como a gente vai identificar o tipo de pesquisa, qual é a metodologia aplicada. Mas eu trouxe aqui porque ele faz parte do elemento básico de um projeto.
Então, a operacionalização de conceitos e variáveis, né? Que é muito importante a gente entender o que é que a gente está trabalhando, quais são as variáveis, são boas, são mais, é positiva ou negativa. Esse tipo de material vai trazer algo para a sociedade, é de relevância. Então, tudo isso é importante ser analisado logo no começo. A seleção de amostra, quando você faz, isso aqui se trata de um projeto maior, porque você faz um tipo de material pequeno e depois você pode expandir. Um exemplo, faz só para Paraíba ou só para João Pessoa. Depois ele se torna amostra só em João Pessoa, porque o material é tão bom que ele pode se expandir para Paraíba, Brasil, mundo, dependendo do tipo de projeto. Os projetos, eles são muito valiosos. Quando a gente faz um projeto interessante, que realmente vai trazer benefício à sociedade, esse projeto pode até ser enganjado em governos. Estratégia de coleta de dados. Quando eu trago estratégia de coleta de dados, formular perguntas para que as respostas sejam coletadoras da informação que você, como pesquisador, gostaria de obter. Então, quando for fazer essa coleta de dados, é importante ter essas estratégias no questionário e também ter a estratégia de buscar permissão de documentações que vão nortear esse tipo se for no caso da pesquisa de campo, né? Coleta de dados. Determinação de plano, né? De análise de dados. Resultados esperados. Esses resultados, eles não vão entrar aqui agora para vocês, mas eu coloquei porque ele faz parte, então eu trouxe, porque eu não queria trazer um material incompleto. Mas essa questão do resultado esperado, a gente vai ter uma dedução. Existe uma coisa chamada empírica, eu vou falar lá na frente, e aí vocês vão entender essas análises de dados. Mas a determinação do plano de análise de dados é quando você vai fazer o planejamento e vai deixar aquele determinado tempo para fazer a análise daquilo que você já coletou. Então, eu vou mostrar para vocês também como é que faz esse planejamento de tempo para que a gente possa ter esse tempo de analisar os resultados, né? E o cronograma e orçamento. É dentro do cronograma e orçamento que a gente vai ter toda essa questão de tempo, organização de material, de leitura, o tempo que você entrou, o tempo que você levou para fazer a pesquisa, o tempo que você levou para fazer a análise, está tudo dentro do cronograma e depois, em seguida, para finalizar o orçamento. E aqui, segue uma estruturazinha de tudo que eu falei de forma mais didática. Primeiro você formula o problema, depois você dá algumas hipóteses. Depois você delimita os objetivos, que são objetivos geral e específico. Logo em seguida, as amostras. Caso você não entre com as amostras, você já vai para os instrumentos. Isso tudo pode estar no nosso pré-projeto, tá? Se quiser, não é necessário para fazer um resumo que esteja tudo isso, mas se alguma instituição exigir, vocês já vão estar por dentro do que realmente a gente pode ter como material, um material completo, esse aqui. Então, aí depois as variáveis. Bom, depois as coletas de dados, as análises das coletas de dados e a redação do relato na pesquisa, no caso já se trata do projeto. Então, veja como eu consegui esquematizar aqui para que vocês possam ter uma clareza maior do passo a passo que a gente precisa. Só que aí eu pergunto para vocês, as questões práticas e éticas da pesquisa de vocês, vêm de onde? De onde elas surgem? Elas podem surgir, pessoal, de fontes de ideias, de algo que você possa estar relacionado ao seu dia a dia comum, pode estar relacionado também ao seu estágio no qual vocês praticam, dos bons sensos, as teorias estudadas, observações no mundo, ao nosso redor, as questões, problemas que surgem, familiares, vizinhos.
pesquisas anteriores, indagações. Muita gente chega para mim e até chega com uma certa revolta. Não acredito que essa coisa é assim, eu queria que fosse assada. Eu falo, faça uma pesquisa e construa uma peça, quem sabe não muda por conta da sua pesquisa. Então, nós somos agentes de mudanças. É para isso que existe a pesquisa, para que o mundo possa evoluir. E através de nós, pesquisadores, que conseguimos isso. E nós, pesquisadores, também temos os nossos méritos, porque quando a gente está fazendo, um exemplo, vai entrar no mestrado, empatou, o que desempata? Vai ver isso, quantos trabalhos tem publicados. A mesma coisa é num concurso. Empatou? O pessoal tem algum trabalho publicado? Tem curriculares? Então, esse material é um material que traz para nós uma garantia de evolução para nós e para o nosso externo, que é o mundo externo, né? Então, toda pesquisa nasce de um problema, de uma indagação, e aí eu trago para vocês uma questão de problema. O que se trata de problema? Questão-problema para a discussão de solução. Então, tudo que a gente tem como problema, a gente busca uma solução. Então, é para isso que a gente pesquisa. E em pesquisa, o problema é de natureza científica, porque aí, veja, perceba que agora eu já começo a falar de uma forma, trazendo para o lado formal da história, porque quando a gente chega para dialogar com alguém e entrar num debate, a gente pode entrar num debate informal, mas quando a gente fala de pesquisa, por ela já ser uma pesquisa científica, esse problema ele vai se transformar numa frase de forma que seja repassada num tom de formalidade. Então, aqui, quando a gente fala da natureza científica, que envolve variáveis que podem ser ditas como testáveis, ele traz esse tipo de pesquisa para que a gente possa tentar pelo menos trazer um resultado, ou pelo menos que seja observada. Então, é isso que a pesquisa em si aqui traz. Mas quando a gente vai passar para o papel, a gente começa a trazer esse tipo de material com palavras formais, trazendo essas observações que foram feitas, ok? Ou até mesmo soluções. A escolha do problema de pesquisa implica as implicações das escolhas do problema se dá a escolha do problema ter a ver com um grupo, com a instituição, como eu já falei para vocês, com o estágio de vocês, com algo que venha trazer para vocês uma afinidade, ok? Assim, eu trago aqui para vocês os tipos, né? Relevância, oportunidade, comprometimento, modismo. Então, são as 4 relevâncias que eu trouxe aqui para vocês em relação à escolha do tema, porque pode ser teórica e prática social, pode ser a oportunidade, condições financeiras, tem que observar nas oportunidades, envolve, quando você está na sua escolha, todo esse tipo de observação. Tem algumas faculdades que elas suprem essas condições financeiras, outras não. Então, você tem no seu planejamento, tem tudo que pensar em tudo isso, comprometimento, se você vai comprometer padrões culturais, que a gente não pode comprometer na nossa pesquisa nenhum tipo de padrão cultural. A gente pode sim, se indagar, mas não pode comprometer, né? E entre outros que a gente pode aprofundar, mas eu vou passar adiante para que a gente possa seguir no horário certo, tá? Aqui o modismo, replicação dos estudos, não pode. A replicação dos estudos, até a professora Elcia comentou há pouco tempo, que quando a gente constrói um material, e esse material foi publicado, a gente não pode fazer réplica dele, a gente não pode republicá-lo em outro local, porque esse tipo de atitude não condiz. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode refazer um material de outra forma, e não pegar o mesmo material e replicar ele. Ok? Processos e regras de formação do problema. É preciso realizar
uma série de leituras, conversas, buscas, observação, exploração. Quando a gente sai a campo para explorar um campo, a gente começa a observar coisas que de longe a gente não via, que online a gente talvez não consiga ver. Então, quando a gente fala de explorar algum lugar, é ir lá para observar e buscar mais informações. Quando a gente fala de leituras, é buscar leituras, textos que tragam informações, conversas. Em relação a conversas, é porque tem algumas pesquisas que exigem conversar com alguém, exige uma entrevista. Então, é isso que a gente precisa. Busca sobre informações, observar, ir no local, ler material, se for necessário, conversar, fazer questionários. E o questionamento provisório que você pode realizar pode ser alterado depois. Depois que você aprofundar o material, aquilo que você achava que era, você sentiu que não era, você pode alterar, porque você ainda está fazendo o seu trabalho, ok? Processo e regras de formulação do problema. O problema deve ser formulado como pergunta, forma mais simples e direta. Não tem muito o que arrodear, não, é simples e direta. O problema deve ser viável, ênfase no específico, na paciência e cuidado na escolha, ok? O problema deve ser claro e preciso. Eu botei aqui um exemplo para vocês. Evasão escolar no ensino médio. O problema deve ser claro e preciso. Vou passar para vocês logo adiante como eu formulei sobre a evasão escolar no ensino médio um problema, ok? O problema deve apresentar referências empíricas. Quando a gente fala empírica, lembra que eu comentei logo no começo? A questão empírica, para quem ainda não conhece, o empírico ele se dá no que a gente ainda não tem como noção do que é. A gente tem aquilo que a gente já guardou um dia na memória. Então, eu estou aqui, aconteceu alguma coisa ali, eu deduzo que foi uma caneta que caiu. Então, é um pensamento empírico. Então, aqui, quando a gente fala do problema, que o problema deve apresentar referências empíricas, é nesse sentido que ele está trazendo, para que você, quando for falar, já traga de forma empírica o que você tenta entender, que vai estar lá no nosso pré-projeto. O problema deve conduzir a um trabalho factível, viável e ético. Então, ele vai ser conduzido da forma mais correta. A gente tem que ter esse cuidado para que a gente não saia da ética, não saia do que é o viável, não saia do que é um material científico, ok? Então, feito um problema, a gente vai delimitá-lo. Para que a gente possa delimitar o problema, porque a delimitação do problema não significa dizer que é a formulação do mesmo. A gente não vai reformular nem formular, a gente vai apenas delimitar, ok? Vai continuar sendo o mesmo problema. Então, a formulação do problema, eu trouxe aqui para vocês. A delimitação do problema significa um encaminhamento com maior clareza da teoria que alimenta o esforço do pesquisador, mas será na formulação do problema onde a concepção teórica ficará mais claramente estabelecida. Então, veja, o texto está bem claro, não tem muito o que se falar aqui. Então, entendendo isto, eu vou passar para frente, porque a gente já entendeu que a gente precisa ter mais clareza. Não vai sair do problema, só vai fazer com que ele fique mais claro. Formulação do problema. Então, aqui eu trouxe o um exemplo para vocês. Esse aqui é um enfoque positivista, tá? Eu tenho mais 2 para citar para vocês dentro desse mesmo tema aí. Eu trouxe esse tema aqui para vocês. O fracasso escolar, ok? Esse é o meu tema. Então, eu vou delimitar. Delimitação do problema. O fracasso escolar nas escolas estaduais do ensino médio na cidade de João Pessoa. Veja como ele já ficou delimitado. Quando a gente fala só de um fracasso escolar, podia ser no mundo inteiro. Podia ser apenas em uma instituição, podia ser em qualquer outra opção que eu escolhesse de local e lugar. Então, eu escolhi aqui
o fracasso escolar nas escolas estaduais, veja, limitei aqui, e depois de entrar aqui, depois de eu decidir que vai ser nas escolas estaduais, eu ainda vou além. Nas escolas estaduais, eu só vou querer ver o ensino médio. E onde é essas escolas? Eu só quero na cidade de João Pessoa, Paraíba, ok? Então, eu consegui delimitar. Feito a delimitação, eu vou passar adiante para a formulação. A partir desses dois pontos, eu vou formular o meu problema. Então, existem relações entre o fracasso escolar nas escolas municipais de João Pessoa, PB, e as características profissionais dos professores. Quando a gente formula nosso problema, a gente termina com um símbolo de interrogação. É um problema. E a gente está perguntando. Então, formulado. Esse exemplo, eu trouxe ele aqui, como eu já falei, no enfoque positivista. Porém, nós temos outros. O fenomenológico e o dialético. Vejam, não muda muita coisa, mas tem uma grande diferença. Porque cada enfoque que a gente escolhe, a gente vai poder estar atuando de forma diferente nas nossas palavras. Porém, o tema que eu quero que vocês aprendam aqui hoje, a escolha do tema, a delimitação do tema e a formulação do problema, eu gostaria que vocês saíssem daqui entendendo e aprendendo para colocar em prática o que eu estou falando aqui. Eu quero que vocês peguem o tema de vocês, coloquem do jeito que está aqui e depois delimite como eu fiz aqui. Eu quero que vocês façam isso, porque quando a gente for para o resumo, que vai ser entregue agora dia 10, vocês vão necessitar que isso esteja realizado, essa tarefinha. Então, se você não faz isso, chega lá no resumo, você fica perdido. Então, é necessário fazer esse tipo de trabalho aqui, ok? Para não confundir a mente de vocês, eu vou deixar apenas esse exemplo positivista para que vocês possam observar como está aqui o ponto 1.1, 1.2 e 1.3, e desse exemplo conseguir fazer um pré-projeto para que vocês possam apresentar um resumo em seguida no dia 10. Estou sem água aqui. Então, logo em seguida, quando a gente tem o tema, já delimitou e já fez a nossa pergunta-problema, a gente segue para a hipótese. Então, o que é a hipótese? É uma resposta. A gente não já fez o problema? Então, a gente vai ser uma resposta na qual o problema nos deu para ser investigado. Então, a gente agora está na outra posição. A gente perguntou. Então, o outro lado responde. A gente vai para o outro lado fazer a mesma coisa. Então, nós, pesquisadores, autor de um trabalho científico, a gente tem que estar na posição de quem pergunta e de quem responde. Então, se eu já fiz a pergunta, agora eu vou tentar respondê-la. Então, a hipótese é aquilo que eu sugiro que seja a resposta. É uma forma de aceitar, é uma forma de dizer se aquela determinada situação ela é aceita ou é rejeitada. Então, é a partir das minhas pesquisas que eu vou começar a dizer se realmente eu estava certa ou eu estava errada daquilo que eu tinha como hipótese. Ok? Então, se eu tenho aqui uma hipótese de que... qual seria a minha hipótese? Se eu tenho aqui uma hipótese de que há uma característica de profissionais, de professores profissionais, em relação ao fracasso escolar, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou tentando dizer que o fracasso escolar ele pode estar ligado com as características dos profissionais envolvidos, principalmente os professores. Então, eu vou tentar fazer a minha hipótese agora na busca de provar. Eu acredito que sim, que as características profissionais dos professores podem estar interferindo nos fracassos escolares, que os ensinamentos podem estar
com algum déficit e, por isso, está causando um fracasso escolar em determinados alunos. Então, já seria a minha hipótese. Entenderam? Porque a hipótese é uma resposta, ok? Então, a função da hipótese é sugerir uma explicação para os fatos. Essa sugestão pode ser uma solução para o problema. Lembrando que... Pois não. No caso, vai ser subjetivo, né? Vai ser uma resposta minha que eu vou dar para aquele problema que eu apresentei, não é isso? Isso, exatamente, Vitória. Você vai tentar responder aquilo de acordo com as leituras. Lembra que eu falei lá no começo que a gente precisa ter uma pesquisa, a gente precisa ler sobre o assunto, a gente precisa... Primeiro, é o primeiro passo. A gente vai ler, vai entender, vai ver o que um teórico fala, o que o outro fala. Se for em relação à exploração, uma pesquisa de campo, você vai explorar o local, você vai observar o local, daí você vai sugerir aqui uma resposta, como Vitória falou. Então, é uma resposta na qual ela está sugerindo, não quer dizer que vai ser isso aqui no final do trabalho, mas ela precisa de uma hipótese agora para poder fazer o trabalho dela. Então, ela já está entrando naquela indagação, achando que existe um problema e que existe uma solução, e que a solução pode ser aquilo que ela está achando. Pode também não ser, isso vai lá nos resultados finais, a gente vai colocar. Então, quando a gente trata de hipótese, está tratando de uma sugestão, uma explicação para os fatos, uma solução para o problema. Nesse momento... Pode falar, Renata. Nesse momento, você não precisa necessariamente, nessa resposta, estar assim, embasado e explicitando de onde veio essa resposta. É isso, não? Isso. Exatamente. Nesse momento, você não precisa dizer como você encontrou, até porque a gente está fazendo um pré-projeto, então a intenção aqui não precisa você colocar como você encontrou, o que você vai colocar no momento que estiver fazendo o seu trabalho. Aí você vai colocar por que você acha que é isso, porque lá na lei diz isso, porque fulano diz isso, autor tal diz isso, então... eu estou de acordo com tudo que é dito aqui, a minha opinião é essa. Então, aí a gente começa a construir o trabalho. Mas para que a gente possa fazer o nosso planejamento, para na hora da construção a gente não se perder, é necessário um pré-projeto. Eu falei para vocês que exige-se um planejamento para que a gente possa não perder prazo, não perder tempo, e também a gente vai utilizar desse planejamento para que a gente não se perca no meio do caminho. Porque o tempo vai passando e conforme o tempo passa, a gente vai se perdendo daquilo que a gente pensava antes. Então, isso está anotado. Caso tenha dúvida, volta lá e vê qual é a pergunta problema. Porque no trabalho você não vai ver. Você vai estar ali destrinchando o que é, mas você não vai saber exatamente com clareza. Muitos trabalhos, isso aí é uma coisa antiga já. Muitos alunos mesmo, tá? Eu já vi. Que chega na metade do caminho e não sabe do que estava se tratando. Ele se perde, ele começa a entrar em outro assunto que ele leu em algum lugar. Então, não é legal, isso perde tempo, perde nota e não é favorável para nós pesquisadores. E lembrando que a hipótese pode ser verdadeira quando a veracidade empírica a confirma. Lembra que eu falei que a veracidade empírica aqui, eu citei para vocês aqui a questão do empírica, é a gente escutar uma caneta cair e a gente, por experiências anteriores, ou por alguma coisa que eu já vi um dia, ou que eu já li, eu entender que aquele barulho é de uma caneta. E aí eu vou lá e vou ver se é. Se confirmado, então eu vou voltar para aqui para o meu trabalho e vou falar que foi confirmado. Então, lembrando que a hipótese, ela pode ser confirmada ou não. Então, ela pode ser verdadeira ou falsa. Isso não vai atrapalhar no que você está fazendo. O interessante é que você construa a sua hipótese. Entendeu? Seja ela... pois não. Desculpe interromper. Pois não. No caso, Elzimar, no caso da hipótese, ela não é verdadeira. Ela pode permanecer no trabalho e você seguir explicando que não é verdadeira? Ou ela tem que ser retirada e ser afirmada?
Não, não. A sua hipótese ela não vai ser retirada. Você vai colocar no seu trabalho que aquilo que você já vinha como hipótese, destrinchando, que foi confirmada através da pesquisa tal e tal. Então, a gente confirmou que essa hipótese ela é verídica porque está lá na lei a garantia de tal objeto ser entregue. Um exemplo, né, de uma pesquisa. Então, se a gente vê que ela está sendo confirmada, a gente continua, e também, se ela não estiver sendo confirmada, ela estiver sendo falsa, a gente vai destrinchar o porquê que a gente encontrou essa questão de que não é a hipótese na qual a gente pensava, é diferente. Agora, ela é assim, se trata disso. Agora é outra história. Então, não vai tirar nada do que você já construiu, ok? Vamos para o próximo, que o tempo está passando. Ok, os tipos entendi. de Muito obrigada. hipótese. Disponha, Asmar. Os tipos de hipóteses. Eu coloquei aqui para vocês os tipos, mas não se prendam nesses tipos, porque se a gente for entrar aprofundar nessa aula, a gente não vai conseguir fazer o nosso material de uma forma mais, como é que eu posso dizer, menos exigida. Se a gente for entrar em todas essas hipóteses que eu coloquei aqui, eu coloquei para que vocês possam entender que esse material é bem completo, então eu não vou adentrar. Se um dia precisar da gente fazer uma coisa maior, aí eu trago esse mesmo material adentrando tópico por tópico de hipóteses, ok? No mais, o que a gente precisa aprender é o que eu estou passando aqui agora no momento, para que a gente possa fazer o nosso resumo e entregar dia 10, ok? Então, tirando a dúvida da questão da hipótese, ela pode ser uma resposta, e ela pode ser uma resposta que vai ser confirmada ou não, e isso vai ser destrinchado no trabalho, ok? Aqui, dependendo do tipo de pesquisa, é que vai ser colocado o tipo de hipótese. Então, não vou entrar nesse pretexto aí. Aqui ele traz, nesse slide, as variáveis e as relações. Então, é só aquilo que eu já falei, quando for fazer uma pesquisa de campo, distinguir bem. Um exemplo, eu vou trabalhar com professores. Então, é professores. Ok. Mas é professores do sexo masculino ou feminino? Essas são as variáveis. A gente tem que delimitar isso. Na hora da pesquisa, se for pesquisa de campo, se for pesquisa online que está direcionando para alguém, é bom que seja colocado lá um item para que a pessoa responda se ele é do sexo feminino ou masculino, para que na hora de você fazer a sua apresentação, você saiba dizer, tantos homens disse assim e tantas mulheres disse assim. A relação de... Só um minuto. Alguém pediu para entrar, mas eu não estou vendo. Sumiu. Então, a relação de saber distinguir idade, sexo, agora sim. Idade, sexo, isso tudo é bom que a gente tenha delimitado nas nossas pesquisas. Então, é bom que a gente observe essas variáveis, ok? Eu coloquei aqui como é que a gente trata as questões de variáveis independentes, causas variáveis dependentes, só para vocês entenderem como é que na linguagem ela é dita. Ela é assim, ó, VI, VD, tá vendo? Assimétrica, influência. Isso aqui são linguagens teóricas, que também a gente não vai nos adentrar. Mas como chegar em uma hipótese? Eu já falei, as fontes, a partir dos fatos do dia a dia de vocês, como o meu caso aqui, um exemplo, é que eu cheguei no meu tema e na minha hipótese, em todo o material que eu estive em produção, a partir das minhas experiências de estágio. Então, as minhas experiências de estágio me fizeram produzir. Então, eu estagiei na Justiça Federal, e lá eu via muita gente com relação a problemas causados por pensão, por falecimento.
Então, eu fiz o meu tema, pensão por morte, né? Dentro de uma delimitação na qual eu gostaria de informar que a pessoa tinha um direito e que esse direito, quando cortado, ia diminuir a renda dela, fazendo com que houvesse ali uma necessidade alimentar latente que está lá na Constituição Federal, que a gente não pode deixar uma pessoa com fome. Então, eu delimitei a partir do meu dia a dia, a partir das minhas experiências, né? Então, a partir dos resultados de outras pessoas, que podem vir causas, alguma pessoa reclamando em algum lugar e você sentir a necessidade daquilo ali, e também de teorias, né? Vários teóricos questionam alguma coisa e trazem indagação para você, a partir disso você começa a fazer o seu trabalho. As próprias intuições também são válidas, né? Observando as limitações, as qualidades, mas também são válidas. Então, as características das hipóteses aplicáveis, reforçando, ela tem que ser conceituada de forma clara, de forma específica, e ela tem que ter algum tipo de empirismo, onde você encontrou, onde foi que você viu aquilo ali um dia, e evitar julgamentos, né? É bom, é mal, deve ser, deveria ser, não precisa disso, só basta você dizer que você já viu isso aqui em algum lugar e que você acredita que aquela situação deve ser, você não vai botar que deve, porque não pode usar deveria, mas você acredita que a partir daquela situação, isso pode modificar, isso pode ser acrescentado a alguma coisa ou retirado a alguma coisa. Então, outra característica aqui que eu trouxe é parcimoniosa. Tem que ser parcimoniosa. A afirmação simples, objetiva e direta. Né? Tá com repetições, eu vou passar. Então, a hipótese, resumindo, eu coloquei aqui uma hipótese como modelo. A prática de esportes coletivos se correlacionará positivamente com o engajamento escolar. O que eu queria dizer aqui? Que lá, lembra que eu falei que eu estava achando que existia uma evasão escolar e que era relacionado aos professores? Então, eu coloquei aqui como hipótese que a resposta para mim seria uma implementação de esportes coletivos dentro das instituições e que poderia ser enganjada, o engajamento delas, que poderia ocorrer positivamente. Então, eu criei uma hipótese para mim aqui, só com uma frase um pouquinho, eu fiz essa hipótese para vocês, mas ela pode ser um pouquinho maior, não é necessário ser pequenininha. Eu coloquei aqui só utilizando clareza, que são as regras, né? As regras que eu já li todas para vocês, elas estão todas aqui, ó. Então, não vou reler, mas elas estão aqui. Então, essas regrinhas, elas todas estão sendo bem respeitadas nessa hipótese, e ela pode ser um pouquinho maior? Sim, pode, não tem problema da hipótese ser um pouquinho maior. Até bom, porque você consegue distinguir um pouco mais de clareza nela e ser mais específica no que você quer, ok? Coloquei só um exemplo aqui para vocês. Objetivo. Os objetivos do trabalho referem-se ao propósito ou propósitos. Então, feito todo o passo a passo, realizada a hipótese, a gente vai agora adentrar nas questões de objetivos. Então, o objetivo ele pode ser um objetivo de pesquisa. Os objetivos do trabalho referem-se ao seu propósito, né, como eu já falei, e são importantes para identificar o seu alvo. O que é que você quer naquele momento? Você não vai dizer, olha, eu quero isso. Mas na sua pesquisa você vai falar que o problema, ela vai definir o que você quer. Ela vai levantar o foco exatamente para aquilo que você quer que tenha mais atenção. Ela vai apontar aonde você quer chegar. O objetivo, ele traz isso. Aonde eu quero chegar com essa conversa toda, entendeu? Então, ao final do trabalho, você poderá observar que foram atingidos ou não
enfim. E aí existe o geral, objetivo geral, o objetivo específico, que informa a principal busca da pesquisa, o específico informa sobre a intenção da busca-resposta. Então, veja, tem dois, esse geral aqui é o mais específico, esse aqui já pode ser, tem até trabalho que aceitam dois tipos de objetivos específicos, porque às vezes tem mais de um. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, identificar, um exemplo não, uma lista, o que é que a gente precisa, como sugestão para fazer os objetivos específicos, identificar os principais fatores. Não está mostrando para vocês aí todo não, né? Tá, agora tá, né? Pronto. Identificar os principais fatores, mostrar o grau de explicação para cada um deles, descrever o perfil de amostra, propor medidas para a resolução do problema, tudo aqui é exemplos de objetivos específicos, ok? Recomendações na questão de objetivos. Recomenda-se que nessa sessão a sua redação seja clara, simples e objetiva, e é preciso usar verbos de ação como identificar, verificar, descrever, analisar, observar, e entre outros, ok? Então, sempre vai ter essas descrições aí. Então, a gente fica assim, ó. Problema, aí é o referencial teórico, e depois o método de pesquisa, ok? Que vai ser entrado o método de pesquisa na próxima aula que a gente vai estar aqui ministrando. Aí o quadro teórico, lembrando que do tipo de pesquisa admite-se a ausência de um redirecionamento teórico, porém, na maioria das vezes, é necessário ter um direcionamento teórico, então é algo extraordinário para quando não precisa. Geralmente, um trabalho de artigo científico, ele é necessário que tenha um teórico, uma lei, uma referência para que você possa destrinchar o que vocês pesquisaram. Então, é raro acontecer um momento que não tenha um teórico no meio. Então, pesquisas exploratórias geralmente não têm esses teóricos, mas a gente pode implementar. Porque, muitas das vezes, um exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma análise de uma instituição. Então, era uma pesquisa na qual eu tinha que ir na instituição e fazer uma análise e descrever tudo que eu vi ali, até o tamanho da instituição. Então, ali eu não necessitava de nenhum teórico, era tudo que eu estava descrevendo. Mas, quando a gente fala de um trabalho científico, aí a gente já muda o quadro. A gente vai precisar de teóricos, de referências, inclusive o TCC, inclusive, ele vem, acredito que a necessidade de umas 15 referências. A importância de uma revisão da leitura, quando a gente lê, a gente vai reler o material, né, para que a gente possa, para se familiarizar com o assunto, se aprofundar naquilo que nos interessa, né, seja o pesquisador que se inicia de forma bibliográfica, enfim, conceitos básicos, todo o início você vai reler do começo ao fim para a gente conseguir um entendimento mais aprofundado. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas lê uma frase, aí entendeu, mas aí quando lê de novo já entende de outro jeito. Então é necessário essa releitura, é muito importante. Quadro teórico, a importância de uma revisão de literatura, como eu já falei, né, a tal importância, aqui a palavrinha-chave, filtrar todos os tipos de questões, definições, modelos, métodos, pesquisa. Quando a gente faz um trabalho, se a gente não lê o nosso próprio trabalho, para saber o que a gente já colocou, infelizmente não vai sair um trabalho tão bom, porque se tem essa limitação para ler o nosso próprio trabalho, calculo dos outros que já produziram e a gente tem que pesquisar, né? Então é importante, ler é muito importante. As dicas que eu trago aqui para vocês sobre o quadro teórico, tentar associar os conceitos que pretende investigar, as práticas. Outra coisa importante aqui é a utilização de sinônimos, que não pode... agressão. A gente vai utilizar uma coisa dessa? Não vai, né? A gente vai falar formalmente. As pesquisas, as palavras-chave, que mais?
escolher a questão do manuscrito. Hoje em dia, esse manuscrito está desatualizado, mas ainda tem professores que pedem um pré-projeto manuscrito, então é importante que esteja aqui. Encontrar artigos importantes, vocês já podem pegar o tema de vocês, ir lá no Google Acadêmico, colocar o tema de vocês lá, ver quais são os temas relacionados ao de vocês e fazer pesquisas baseado naquilo que vocês acham que pode ser importante para o de vocês também, dentro do assunto. Então, pegar essas referências, verificar se eles podem servir como referências. Tem muitos lá, muitas publicações. Então, se algum tema pareceu com o seu, já pode guardar lá como referência. Pesquisar em áreas correlatas também. Se eu estou estudando educação, então eu vou lá e posso estudar como é que está a educação em relação à saúde das crianças, a saúde mental, a psicologia. Se eu estou estudando educação, óbvio que vai ter a pedagogia, né? Se eu estou vendo como é que está a saúde mental, com certeza está correlacionado à psiquiatria, à psicologia. Se é um outro problema, se é a questão da criança não ter alguma alimentação, então pode ser algo relacionado à sociologia, pode ser algo relacionado ao governo, pode ser algo... e por aí vai. Então, sempre pesquisar, além do que a gente já estava querendo. Se eu estou na área da educação, eu vou ficar só na área da educação, eu posso fazer comparações com outras áreas, saúde, psicologia, e adentrar, colocar, enriquecer meu trabalho. Adaptando a metodologia à teoria. Então, diferentes tipos de teoria têm de ser testados, usados, diferentes tipos de métodos. Vocês precisam pesquisar métodos, gente. Eu vou trazer aqui na próxima aula, falando sobre isso, como eu já falei. Porém, é importante vocês entenderem qual é o método adequado para vocês. Cada pessoa pode escolher um método, porque isso é muito relativo de pesquisa para pesquisa. Aqui é um grupo que tem vários integrantes, eu não posso dizer para vocês qual é o método de pesquisa, porque cada pesquisa ela exige um tipo de método. Então, é interessante que vocês busquem pesquisas em outros materiais, tem até livros. A professora aqui conosco do grupo, a professora Socorro, tem livros publicados que traz os métodos de pesquisa para cada tipo de pesquisa. A natureza da teoria limitada do método de pesquisa pode ser usados para testá-las. Muitas teorias de ciências humanas também podem ou devem também ser testadas de acordo com cada método. Então, finalizamos aqui dentro do tempo e eu vou abrir aqui para vocês, enquanto ainda estamos no finalzinho do nosso encontro. Tá dando para ver? Alguém me confirma? Sim. Ok. Então, esse aqui foi um pré-projeto que eu fiz para mim. Eu não coloquei esse pré-projeto em nenhum local. Esse pré-projeto é meu. Então, eu fiz esse pré-projeto para me orientar em um artigo que eu estava em construção. Então, eu fiz aqui o meu tema. Eu coloquei o meu tema dentro da Previdência Social, depois eu falei que queria falar sobre pensão por morte, que é o que tem lá na Previdência Social. Para quem não conhece, a Previdência Social é o INSS. Aí Com o INSS... licença. Pois A senhora está na página que fala quadro teórico? Não, eu estou na página que mostra o meu trabalho. Em outro arquivo, alguém falou sim, isso. Alguém falou? Não, para a gente não está aparecendo. Eu falei, não? Ok, vou mostrar então. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Projeto. Pronto. Então, agora vocês estão vendo? Tá, assim, agora sim. Ok, obrigada, tá? Por avisar. Por nada. Então, o meu nome completo, aqui, eu estava numa turma ainda fazendo esse pré-projeto para mim. Eu não apresentei esse pré-projeto quando eu fiz nesse período, há muito tempo atrás.
Não sou tão velha não, tá, gente? Há muito tempo atrás. Mas eu delimitei o meu tema, eu fiz o meu tema aqui dentro do INSS. Lá dentro do INSS, existem vários tipos de benefícios. Tem benefícios de vários outros decorrentes de problemas. Várias outras opções. Eu poderia escolher aqui N opções. Mas eu escolhi a pensão por morte, era o que eu queria falar. E dentro da pensão por morte, eu gostaria de falar sobre a economia familiar. Veja, sabe por que eu escolhi isso? Porque o meu estágio foi lá na Justiça Federal, e só era o que chegava. Os problemas de lá eram todos relacionados à economia, aquela pessoa que não tinha condição de arcar com todas as dívidas e o patriarca faleceu. Então, o Estado ele tem a obrigação de cumprir com essa cobertura. E eu sabia disso, então eu delimitei o meu tema. Veja, a pensão por morte como garantia asseguradora das questões econômicas familiares. Veja como eu consegui delimitar. E no meu problema, eu coloquei também as garantias previstas em lei, é o que eu queria. Veja, vocês podem fazer isso com o trabalho de vocês antes de fazer o resumo, para que a gente possa fazer um resumo já com isso aqui, ó, tudo prontinho. Eu queria ver as garantias que tinha na lei. Por que eu não falei aqui na minha delimitação que lá eles são garantidoras, asseguradoras? Então, onde estão as garantias na lei? É o meu problema, entendeu? E eu já trouxe aqui a minha... Vamos aumentar um pouquinho? Aumentar a letra? Isso, por gentileza. Tá bom assim? Está, obrigada. Disponha. Então, eu trouxe aqui para vocês o problema já delimitado, mostrando o que eu queria falar. Eu queria ver o que tinha de garantia na lei em relação a um parente falecido, aquele responsável pelas despesas da família. Tá vendo o que eu coloquei aqui, ó? Pelas despesas da família. Então, eu já sabia bem o que eu queria, aonde eu estava indo. Eu já sabia o ponto final que eu queria ir, até onde. Eu gostaria de saber tudo isso. Por que muitos chegavam lá e eram negados, entendeu? Eu não vou botar aqui que muitos chegam na Justiça Federal e é negado. Não, eu não tenho para que colocar isso. Eu gostaria aqui, como eu já botei na minha delimitação, saber sobre as garantias asseguradoras que existe, está na lei. Aí eu perguntei aqui, quais são as leis? Eu já sabia quais são, mas eu coloquei no meu problema porque é o que eu quero que alguém veja, a pergunta. E depois eu já coloquei as respostas. A família necessita, ó, já coloquei que ela vem necessitando daquela pensão, do responsável, né? E aí eu falei que, em sua ausência, é garantida a pensão por morte para esses dependentes. Não precisei colocar a lei, no intuito de não deixá-los desamparados economicamente. Eu não preciso colocar a lei, porque lá no meu trabalho eu vou citar a lei. Mas aqui eu preciso saber que eu quero responder que é necessário, elas necessitam. Então, eu já respondi. Elas necessitam dessa pensão. Então, é obrigatório. Por quê? Porque senão vão ficar desamparadas economicamente. Então, na minha justificativa, aqui, ó, eu não coloquei nada, porque a justificativa ela é um pouquinho maior. Então, eu coloquei a minha justificativa direto no meu trabalho. O objetivo geral: compreender a necessidade da pensão por morte no tocante ao amparo econômico familiar. Então, olha a palavrinha-chave: compreender, entender. Lembra? Ó, os objetivos específicos: rever, analisar. Lembra das palavrinhas que eu falei agorinha? Então, eu quis rever a garantia, porque já existia. Então, essa garantia eu gostaria de rever, está aqui no meu objetivo específico. E eu só coloquei um objetivo, ok? E na metodologia eu não coloquei aqui também, mas essa minha metodologia foi bibliográfica, qualitativa. Eu tentei fazer qual e quanti, mas não fiz. Vocês vão entender isso na próxima aula, porque eu vou estar falando o que é cada uma. Botei os meus recursos, o cronograma foi apenas... esse cronograma não está de acordo com as exigências no qual a gente tem hoje no minicurso. Esse cronograma é de outra instituição, então esse cronograma aqui não entra, mas só para vocês observar aqui, ó, que eu botei primeiro desenvolver uma entrevista, depois eu botei, ó, aplicar esse questionário, porque eu tinha desenvolvido, depois eu vou aplicar. Tudo isso gera tempo.
fazer uma apuração, colocar essa apuração como resposta de forma clara, né, em tela, depois apresentar os resultados. E aí fui dar as referências nas quais, naquele momento, eu tinha visto que tinha muitas leis, e aí eu coloquei algumas referências nesse material, eu complementei com mais 15 referências. É só uma questãozinha, só, Pois rapidinho. não. Diane, quando você fala cronograma para mim implica em prazos, né? É um passo a Aí, passo na que você realidade, vai tá falando fazer. em etapas, né, do trabalho. Isso. No material científico a gente chama assim, por isso que eu estou falando dessa forma, tá? Chama cronograma? Mesmo Principalmente não colocando tempo aí? a gente pode colocar, depende de cada instituição, Renato, porque tem instituição que eles exigem datas. Eles exigem a data, assim, um exemplo de mestrado. Eu vou fazer uma pesquisa que vai chegar do mês de janeiro até junho. E aí eu tenho que colocar, entendeu? Aí eu vou colocar, no primeiro mês, janeiro, eu vou fazer isso. Em janeiro, fevereiro eu já estou fazendo outra coisa. E aí eu vou distinção, tá? Mas para não... Eu respondi sua pergunta por conta do tempo, que a gente já está encerrando já. Não, tudo bem, mas é só porque sempre, para mim, cronograma implica em tempo. E aí, quando você fala em cronograma, só tem temas, né? Tem etapas, né, do trabalho. Né? Mas exatamente, é a etapa do trabalho para que a gente chegue a tempo certo. Tá bom, ok. Então, esse modelo aqui é o modelo de resumo. Esse tema não é meu, esse tema é um tema aleatório, ok? Eu peguei aqui nesse modelo para mostrar para vocês, é um tema aleatório, mas o que eu quero destacar para vocês aqui é que a palavra resumo, ela fica centralizada. Eu tenho visto muitos alunos me entregar resumo com a palavra aqui, ó, resumo, aí vem aqui. Isso já perde ponto, gente. Resumo, ele é centralizado. Professora, não mudou a tela para nós, ainda está no celular. Não. Obrigada por avisar. Vocês querem ver ou querem finalizar? Pode mostrar esse do resumo. É rapidinho. Vou respeitar o horário, mas a gente começou um pouquinho atrasado, por isso que eu estou ainda estendendo um pouco mais. Então, tem um título, o título é só um título modelo, é bem aleatório. E eu botei aqui essa palavrinha resumo, a maioria dos alunos, eles entregam assim, ó. Ele não é aqui. Ele é centralizado, isso é norma da BNT, ok? Aí aqui a norma da instituição que está exigindo o artigo da gente dá essas regrinhas, que tem que ser de 150 a 250 palavras. Aí escrever as frases de forma afirmativa. No resumo, a gente vai utilizar essas palavrinhas, este artigo, esta pesquisa, neste trabalho, sempre esta. Por quê? Porque este é o que está próximo da gente. Então, alguns alunos colocam esse, e esse artigo já está bem distante, colocação de palavras de distância. Então, este é para quem está perto. Então, o trabalho está bem perto. Então, Eliane? Pois não? Então, uma pergunta. No caso das palavras-chave, a gente só tira elas no final ou logo no início? Como é que se faz para delimitar logo as palavras-chave? As palavras-chave, quando a gente constrói o resumo, fica mais fácil de identificar qual a palavra-chave que a gente vai colocar. Por quê? Quando a gente coloca a palavra-chave inicialmente, pode ser que a gente, no nosso resumo, não cite aquela palavra e aí ele não vai estar da forma correta, porque cada palavrinha que está citada aqui, ela tem que constar no texto, no resumo. Então, se ela está no resumo e aqui ela está sendo citada, está correto. Se ela não foi citada, ela está de forma incorreta, ok? Então, para finalizar, gente, percebam que aqui, ó, eu tenho tudo o que a gente acabou de ver na minha palestra. Contextualizar o tema, a justificativa,
bem breve, ressaltar objetivo geral e, se tiver e preferir, também o objetivo específico, lembra que eu mostrei? A metodologia, que a gente vai ver na próxima aula, a atividade de pesquisa, as referências principais, quais são os autores, as leis, ok? Resultados de pesquisa, os pressupostos, não precisa ser os resultados atuais, a gente não tem nenhum resultado agora, a gente só deduz. Então, se for da área penal, aquilo tem punição, tá entendendo? Qual é o período? E aí, por fim, o problema pesquisa, essa regra não precisa estar enumerado, como eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6, não precisa, ela pode estar no corpo do resumo sem precisar de estar nessa sequência. Portanto, é necessário que esteja todas essas informações, porque o avaliador é isso que ele tem lá em folha, ele vai analisar se tem esses pontos, se estiver com esses pontos bem claro, o resumo ele é aprovado para qualquer tipo de publicação, podendo ser em revista, podendo ser em apresentação em congressos e etc. Tá? Publicação de TCC, apresentação de TCC e muito mais. Então, tendo esses tipos, essa contextualização aqui, a gente está fazendo um resumo bem qualificado, um resumo apto a passar em qualquer etapa. Feito isso, as palavras-chave de 3 a 5, que vem exatamente do texto, é daqui que a gente vai tirar, quais as principais palavras, e aí passa todo aquele material em inglês, de preferência pagar alguém que tenha a língua estrangeira que domine bem para fazer isso, e por fim a gente vai colocar aqui embaixo as exigências, que é as nossas qualificações, quem for orientador, o e-mail, né, e etc. O nome da gente, ele tá bem aqui, ó, quando a gente aperta aqui, nesse umzinho, aí ele em PDF, a gente vai apertar nele e ele vai enviar a gente para cá, tá vendo? Aí, por isso que tem que colocar aqui o nome da gente, a instituição, qual é o curso que já existe, que já tenha, se não tem ainda, não pode deixar em branco, bota o e-mail, todos os dados, ok? E, feito isso, eu finalizo aqui a minha apresentação, e agradeço a presença de todos. Digo mais uma vez que eu estou disponível como mentora para que vocês possam me procurar. Eu vou botar aqui meu contato para vocês, para quem ainda não tem. Eu tenho um grupo de mentoria e esse grupo eu dou assistência, gente. Sempre faço organização de horários, 8810 6877. Eu faço organização de horários para fazer um tipo de avaliação individual, um acompanhamento mais de perto, como eu falei logo no começo, assim que eu cheguei. Eu faço esse tipo de acompanhamento, de mentoria, de forma gratuita, através do minicurso. Porém, quem não tenha interesse, ou se mais tarde, só para nota de conhecimento, quem não participa do minicurso, se for indicar um coleguinha que não esteja dentro do minicurso, esse valor é cobrado, ok? E aí vai ser de acordo com, o aluno vai me passar de acordo com o acompanhamento do trabalho dele, geralmente é R$50 a hora-aula, portanto, eu digo a vocês, aproveitem, aqui é grátis, é de graça, gente, então usem e abusem da minha mentoria. Eu estou fazendo de coração para vocês, tá? Então, muito, muito obrigado pela presença de todos. Eu espero que tenham contribuído. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa. Vamos fazer esse pré-projeto de acordo com o que vocês viram aqui hoje. Quem tiver interesse de se aprofundar nisso, pode me procurar. Meu telefone está aí. E, finalizando o nosso encontro, eu gostaria que... Cadê a nossa colega que ia falar sobre o acesso já está aqui, né, o link. Todos já entraram. Quem não entrou, entre ainda hoje, porque isso aqui é válido só até hoje, tá, pessoal? E deixando aqui já o recado que a professora pediu, que no Unip está voltando às aulas presencial, por isso também ela não está aqui conosco hoje. E na próxima aula, dia 3, eu estarei aqui com vocês, dando continuidade ao resumo, à construção do nosso artigo científico,
aprofundamento da metodologia, ok? Um abraço a todos. Até lá. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada. Pessoal, tira uma foto Boa aí, noite. quem puder. Bata uma foto aí. Muito obrigada, viu? Você é uma capacidade em pessoa, guria. Obrigada, Ana, obrigada. Quem puder bater uma foto e mandar para mim, porque eu estou aqui no computador, é tão ruim de bater foto. Mas precisa abrir o vídeo aí, né, Viane? Quem quiser abrir a telinha. Alguém? Eu aproveito para dizer que você é muito boa como mentora, viu, Eliane? Obrigada, muito obrigado pelo obrigada. feedback, Muito pelas obrigada. orientações. Muito obrigada pelo reconhecimento. Já parece que Mara bateu foto. Eu tentei aqui. Manda para mim, Mara, lá no grupo. Eu só não abri porque eu não estou conseguindo abrir minha câmera. Alguém bateu foto para mim? Eu mando lá. Pronto. Pois então, um abração, gente. Tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, Até a boa próxima. noite. Tchau. Sai daqui.